A gente fala agora também de um outro problema que vem aí desde a pandemia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, diz que confia no orçamento de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais que é necessário para que seja realizado, enfim, o censo demográfico em 2022. Por isso eu vou chamar agora a Paula Martini, porque a gente sabe que devido à pandemia já não houve o censo que era necessário em 2020, né, já que ele acontece de 10 em 10 anos e agora espera-se que o IBGE tenha condições, né, Paula? Boa tarde. Exatamente, né, Carla? Afinal, é uma pesquisa tão importante para a implementação de políticas públicas, para a gente conhecer, né, o perfil da nossa população. Uma ótima tarde para você e para todo mundo. O IBGE divulgou uma nota reiterando que esse orçamento que você mencionou aí, de mais de 2 bilhões de reais, ele é necessário e viável para garantir a pesquisa. Segundo o Instituto, desse valor, 2 bilhões de reais virão pelo projeto de lei orçamentária anual e outros 292 milhões de reais seriam autorizados pela Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. O último censo realizado no Brasil foi o de 2010 e em 2020 a pesquisa foi cancelada por causa da pandemia. O Kleber Rodrigues acompanha também esse assunto, traz mais informações para a gente e a expectativa, né, Kleber, para essa votação do relatório da Comissão Mista do Orçamento, que pode ser decisivo para a realização do censo pelo IBGE. Uma boa tarde para você. É uma votação bastante aguardada e que mexe aí com o futuro de toda a população, né, Paula? Uma ótima tarde para você, uma excelente segunda-feira também para a Carla e para todos que acompanham o nosso programa. Exatamente. E a preocupação do IBGE aí é com a aprovação de um orçamento menor que não contemple as atividades realizadas pela pasta. O relatório setorial da Comissão Mista do Orçamento indica a transferência de 1 bilhão e 900 milhões de reais, cerca de meio bilhão de reais, portanto, abaixo do que é apontado aí pelo IBGE como fundamental para a realização do censo neste ano. O relatório será votado hoje, é bastante aguardado, até porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal aí determinando que a União estabeleça condições necessárias para a realização do censo em 2022. Hoje o IBGE divulgou uma nota, portanto, reiterando a importância aí da aprovação de um orçamento na ordem dos 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte, segundo a pasta, viria do projeto de lei orçamentária anual, aproximadamente aí 2 bilhões de reais, e o restante, cerca de 292 milhões de reais, viriam da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento. Só para recordar, o último censo realizado no país foi em 2010, ele geralmente acontece de 10 em 10 anos. No ano passado não aconteceu com a justificativa da pandemia. Este ano foi a falta de recurso e agora, né, existe essa expectativa de que o IBGE consiga realizar no ano que vem o censo demográfico. Esse ano, o órgão chegou a realizar aqui no Rio de Janeiro mesmo um teste na ilha de Apaquetá, que tem aproximadamente 4 mil moradores, e por lá a gente já conseguiu ter uma noção da importância desse censo que é realizado em todo o país. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, a ilha de Apaquetá tem 1/3 da população idosa, né? Então, o município, o governo do estado conseguem estabelecer para aquela região ali políticas voltadas para esses idosos. Fica essa expectativa, portanto, para essa decisão importante que mexe aí com a pesquisa do censo em 2022. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Kleber Rodrigues. A gente vai continuar nesse assunto, vou chamar o Sidney Rezende, porque a gente tem aí, então, uma novidade, Sidney. O IBGE garante que tem recursos suficientes para o censo. A gente sabe também que houve uma ordem do Supremo Tribunal Federal de que o Brasil precisa realizar o censo sem falta. Já está atrasado, né? E esse estudo é muito importante, como diz, inclusive, a Paula Martini, especialmente em relação a políticas públicas que dependem para ser estabelecidas desses dados, né, para se saber para onde você envia o dinheiro. É verdade, ela está certa. Agora, tem recursos agora, porque não tinha recursos provisionados. Agora, é muito interessante, Carla, porque os presidentes vivos do IBGE, há 2 anos, todos eles, independentemente de governos, com, inclusive, linhas partidárias distintas, ideologias também totalmente diferentes, a gestão anterior do IBGE, que pediu demissão porque não conseguiu realizar, a atual gestão, todos eles perfilados ao mesmo lado, de que precisa se fazer o censo. Esses recursos não são recursos, por mais que a gente fale assim, casa de bilhão, né,
que é muito dinheiro, está em linha até abaixo do que se faz internacionalmente. Já no passado se discutiu que se poderia torná-lo mais barato, falou-se até por que não se coleta dados por telefone, mas todos esses presidentes a que eu me referi e todos os técnicos são contrários devido à imprecisão que você tenha, né, Carla? Ligar para casa de uma pessoa e saber se ela está realmente dizendo de forma fidedigna, honesta, correta e transparente as informações que pessoalmente não tem como, porque o recenseador vai na casa das pessoas e faz esse registro. Mas estou me referindo ao que disse Eurico Borba, Eduardo Nunes, Asmália Bivar, Paulo Rabelo de Castro, Roberto Olinto, todos os ex-presidentes e até a senhora que saiu com a equipe anterior também e o atual. Quer dizer, é preciso fazer o censo. É como se dissesse assim, vamos transmitir de uma maneira bem simplória para o nosso telespectador. Se dissesse assim, a cidade tinha 1 milhão de habitantes em 2010. Hoje ela tem 2 milhões de habitantes. É muito diferente e é preciso saber se é preciso investir em educação, mais em saúde, mais em transporte, se é mais dinheiro, se é menos dinheiro. Nesse meu exemplo aqui é mais dinheiro, porque ela aumentou, né, o número populacional, tem mais gente. Isso só o censo pode fazer. Então, gente, não tem política nessa matéria. Tem aspecto de ordem técnica que é muito fundamental. 67% dos gastos é de pessoal, tem que contratar gente, que é o recenseador, 19% de custeio, é manutenção disso, alimentação, deslocamento e tudo mais, e 14% em investimentos. É preciso fazer o censo. Um país dessa dimensão, dessa importância, uma das mais relevantes economias do mundo, precisa saber exatamente onde nós estamos, quantos somos, o que fazemos, onde a situação está mais difícil, onde está melhor, onde é preciso mais recursos ou menos recursos. Então os brasileiros deveriam ficar felizes agora e todos do mesmo lado, como todos os ex-presidentes e a gestão atual defende. Nessa matéria não há partidarismo, há união. Isso é bom. Exatamente. Obrigada, Sidney Rezende.